Boa tarde, boa tarde. Vamos aqui a um estudo sobre o Vale da Sombra da Morte, pastor Nelson Alves de Andrade, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós vamos falar sobre o Vale da Sombra da Morte. Onde está isso na Bíblia? Iremos explicar para vocês com bastante detalhe. Fiz aqui o meu PDF, pesquisei, apanhei muito porque parecia que estava perdendo o meu trabalho. São 14 páginas, mas até que enfim eu consegui, graças a Deus. Vamos falar sobre estudo o Vale da Sombra da Morte. A expressão vem do Salmo 23 e o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segurança da presença de Deus em nossas vidas, em todas as dificuldades, em todos os momentos difíceis, nós temos o Senhor como nosso pastor, o nosso guia, aquele que está conosco em todos os momentos e que nunca falha. Este salmo é atribuído a Davi e reflete a vida de alguém que conhece desertos, que conhece perigos e também a fidelidade de Deus. O que significa, na realidade, Vale da Sombra da Morte? Não é só um lugar físico, é uma metáfora de situações extremas, de uma doença, talvez, de uma perda, de depressão, desânimo profundo, de perseguições, de momentos em que parece que Deus está distante. É uma experiência humana do medo que paralisa. É quando a gente anda mesmo sem enxergar saída. Em hebraico, o termo pode significar vale de trevas profundas. Sombra não é a morte em si, mas uma sensação dela que está rondando, né? E o Vale da Sombra da Morte é descrito como realmente algo muito difícil, uma situação bem complicada. Eu tenho aqui mais uma imagem, vou mostrar para vocês. Vale da Sombra da Morte. Mas aí está, tu estás comigo, né? Mesmo que eu ande numa maior dificuldade, numa situação complicada, o Senhor vai estar conosco. A imagem do pastor Davi está se vendo como uma ovelha que passa por lugares perigosos, porém não está sozinha. Ele não diz, se eu passar, ele diz, ainda que eu ande. É um caminho real, inevitável, faz parte da jornada. O foco não está no vale, mas está na presença do Senhor. Tu estás comigo, diante da luta, diante da dificuldade, da doença, do luto. Nós devemos ter a segurança, a certeza de que o Senhor está conosco, nos ajudando. Essa é a virada teológica. Segurança não vem da ausência de perigo, vem da presença de Deus. Aí a vara e o cajado são símbolos importantíssimos. A vara significa a disciplina, a proteção contra predadores. E o cajado significa direção, resgate, quando a ovelha se desvia. Deus conforta de duas formas, defendendo a gente daquilo que está nos ameaçando e reorientando quando estamos prestes a cair. Ele nos avisa do perigo, ele nos guia e o Senhor é o nosso pastor, né? Aí nós temos o vale como processo, não é o destino final. Ninguém monta casa no vale. O texto diz, ando, atravesso. Significa que crises são temporárias, a caminhada continua, há algo melhor do outro lado. O vale muitas vezes
vira escola de confiança, escola de preparação, escola de profeta. E as aplicações para a vida. Se tem sombra, é porque existe uma luz em algum lugar. O medo não define o caminho quando Deus guia. O vale pode ser a parte mais escura da viagem, porém é justamente onde Deus se mostra mais próximo. É no momento de grande fracasso, de grande perigo, que o Senhor está presente em todas as situações. Se você está vivendo um período assim, saiba que não é sinal de fracasso espiritual. Gente forte também chora, gente de fé também treme. O que nos distingue é quem está com a gente no meio da escuridão. E para refletir, qual vale que você está atravessando hoje? Como a consciência da presença de Deus muda a sua postura dentro deste vale? O vale da sombra da morte, Salmo 23, versículo 4. Nesse contexto histórico e cultural, o Salmo 23 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi. Antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Ele vivia nas regiões desérticas de Judá, onde vales estreitos e escuros eram passagens obrigatórias para o acesso à pastagem e água. Esses vales eram conhecidos por ataques de predadores, lobos, ursos, leões, bandidos inimigos escondidos, caminhos estreitos e desorientadores. Em outras palavras, eram lugares de risco real, de risco total. Não tinha como fugir, teria que passar por aquela situação, por aquela dificuldade. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, capítulo 17, versículo 34 ao 36, nós vemos Davi como pastor e protetor do rebanho. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 4, nós vemos Davi reconhecendo Deus como seu libertador. Vejamos aqui a análise hebraica. O termo vale sombra da morte é Geit Salmavet. Significa tanto vale da sombra da morte, como também vale de trevas densas, calamidades profundas. A raiz da palavra é sal, sombra, mavet, morte. A imagem é de um lugar onde a luz não entra. Não é a morte em si, mas o terror da morte. Vejamos a estrutura teológica do Salmo 23. O versículo 4 é o centro do Salmo. Nos versos 1 ao 3, Deus é Ele, em terceira pessoa. No verso 4, Davi muda para tu, segunda pessoa. Vejamos aqui a mudança teológica. Quando chega a crise, Deus deixa de ser teoria para ser companhia. Aí nós temos aqui uma referência de apoio, Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, os rios não te submergirão. Mateus capítulo 28 e o versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em João capítulo 10, versículo 11, é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, queridos, vale não é destino, mas é uma passagem. O texto não fala em parar, ainda que eu ande, em hebraico, elek, pelo vale. O vale é parte da jornada, rumo a pastos verdejantes e a águas tranquilas. No Salmo 23, versículo 2, nós temos o cuidado físico de Deus para conosco. No Salmo 23, versículo 6, nós temos esse habitar com Deus, estar com Ele, a presença dEle em nossas vidas. E nós temos aqui a teologia da peregrinação. No Salmo 84, versículo 1 ao versículo 7, quem passa pelo vale
transforma em mananciais. E Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, caminhamos para uma pátria melhor. A nossa pátria não é aqui, o nosso destino não é aqui. Portanto, vale não é o fim da história. A sombra não toca a ovelha. Sombra significa que há uma luz maior presente. O perigo não tem domínio total. Aqui nós temos a teologia da esperança. Salmo 118 e versículo 7. Não morrerei. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 ao 57, nós temos a vitória sobre a morte. E por que não temer? Porque tu estás comigo. A presença dele me acompanha todos os dias. Essa segurança não vem das circunstâncias. Essa segurança não vem da força pessoal. Essa segurança não vem da ausência de problemas. Não vem do nosso conhecimento. Vem de quem caminha com a gente. Salmo 121, 4 a 8. O guarda de Israel não dorme. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. Ele está presente aí nessa luta, nessa dor, nessa dificuldade, nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Vara e cajado significa o consolo ativo no pastoreio. Vara em hebraico é shevet, defesa contra lobos, defesa contra ladrões. Cajado em hebraico é mirshenet, resgate, direção, correção. Deus luta por você. Deus luta por nós. Ele nos disciplina e nos restaura quando nós necessitamos. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 11. Disciplina com ato de amor, não para matar, não para nos excluir, mas para nos chamar a atenção. Em João 10 nós vemos que ele é o pastor fiel, o pastor que protege o rebanho, o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E nós temos aqui uma cristologia tremenda no Salmo 23. Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. O cordeiro que vence a morte. Apocalipse 15. A luz que dissipa as trevas. João 8 e 12. O Emanuel, Mateus capítulo 1, versículo 23. É o Deus conosco. O vale aponta para o sofrimento de Cristo. O vale aponta para a nossa identificação com Ele. O vale aponta para o triunfo da ressurreição. Eu tenho aqui uma aplicação profunda para a vida. Crentes não estão imunes ao vale. Passamos por vales. Deus é Deus de montes e Deus de vales. A presença de Deus muda a qualidade do medo. Trevas profundas não anulam promessas eternas. Quando a gente não vê saída, o pastor vê. E nós crescemos mais nos vales do que nos pastos. O vale é onde a fé para de ser discurso e vira respiração divina. Aí eu tenho aqui algumas perguntas de meditação. Que vale você atravessou com Deus? Ou está atravessando? O que Ele fortaleceu em você durante esse período? Quem ao seu redor precisa da presença de Deus através de você? Medita um pouco nisso. Experiências real de um pastor. Davi conhecia vales literalmente. No deserto da Judéia, para mudar de um pasto para outro, o pastor precisava de atravessar vales estreitos, cheios de trevas e ameaças. Feras escondidas, bandidos esperando emboscar, trilhas escorregadias, silêncio que dá calafrio. E nós muitas vezes passamos por momentos tão cruéis, mas Deus ele quer nos levar a um patamar melhor, a um momento melhor. E muitas vezes realmente nós passamos por todas essas dificuldades. Era um momento do dia
onde a confiança no pastor era total, porque a ovelha não enxerga nada. Mas Davi pensou, é assim com a vida. Tem horas que eu também não vejo nada, e eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Deus que pode todas as coisas. E Davi, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas situações, muitos problemas cruéis, muitos problemas difíceis. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Observem bem. Aqui nós temos Engedi, o Mar Morto. Engedi, o Mar Morto. O Vale de Elá, Jericó, Belém, Jerusalém. Vejam quantos vales, tá? E esse mapa nos mostra os principais pontos citados no contexto do Vale de Davi, na vida de Davi. Belém, nós vemos aí onde ele nasceu e pastoreou. Jerusalém, futuro centro do seu reinado. Nós temos Jericó e o Adquete, rota tradicionalmente perigosa. Engedi, onde Davi se escondeu de Saul em cavernas. Vale de Elá, monte, lugar onde ele enfrentou Golias. E o Mar Morto é uma referência geográfica muito importante da região. Então nós temos todo esse vale aí, essa situação difícil. Davi, ele conhecia realmente o sabor do perigo. Ele enfrentou situações complicadas, momentos cruéis, momentos difíceis. Portanto, o Salmo 23 realmente é um salmo que nos traz um conforto muito grande. Ele tinha um histórico de enfrentar a morte cara a cara. Ele enfrentou Golias, enfrentou as guerras e as perseguições. Saul querendo matá-lo, esconderijo em cavernas, traições familiares. Gente, 1 Samuel 23, 13 a 14, Salmo 57, que foi escrito dentro de uma caverna. Ele viveu vales sombrios antes do trono. Davi entende que a sombra não é morte. Quando ele usa a palavra sombra, ele está dizendo, a morte parece perto. O medo tenta gritar, a situação é escura, mas a sombra prova que existe luz. Sombra não é o fim, é um indício de que Deus ainda está lá, mesmo que eu não veja com clareza. E essa afirmação de fé escondida na linguagem, Deus se revelou como pastor. Para Davi, Deus não era apenas o rei no céu, era o pastor que entra no vale junto com a ovelha. Ele não escolhe a expressão, caminho da alegria, estrada da prosperidade. Ele escolhe o pior cenário emocional, justamente para dizer, se Deus me acompanha na pior escuridão possível, então não há lugar onde sua presença fale. Essa frase é a teologia da presença. É Deus presente em todo. Estou todo arrepiado falando nisso aqui, ó. É a teologia da presença, é a teologia do momento. O vale é inevitável na vida do justo. Davi não diz, se eu entrar no vale, ele diz, ainda que eu ande nesse vale, ainda que eu ande pelo vale. Ou seja, dias escuros não são sinal de fracasso espiritual. Fé não é fuga da vida. Maturidade acontece caminhando, não fugindo. Ele usa essa expressão para ensinar que o vale faz parte da nossa jornada. O vale faz parte da nossa caminhada. Não é desvio nem castigo. Em resumo, Davi usou essa expressão porque ele conhecia aqueles vales fisicamente. Ele tinha experiência. Ele enfrentou situações onde a morte estava próxima. Ele quis mostrar que trevas não significam abandono. Ele quis mostrar que trevas está ali mostrando a presença de Deus. Ele quis afirmar que Deus não só observa, Deus está acompanhando em todos os momentos, em todas as situações, em todas as dificuldades. Ele quis ensinar que não existe vida com Deus sem desafios. Enfrentamos desafios,
Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, porém tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Davi está dizendo em alta voz, mesmo que a noite ameace, o pastor não largue minha mão, não larga minha mão. Mesmo que a morte ameace, o pastor está comigo. Onde ficavam esses vales escuros? No deserto da Judéia, em Belém, em Jerusalém, e o caminho descenso para o Mar Morto em Engedi. Esse território é cheio de desfiladeiros estreitos. Isso é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Gargantas profundas, penhascos íngremes, cavernas escuras, sombras pesadas durante quase todo o dia. Ovelhas precisavam atravessar esses caminhos para chegar a pastagens melhores. Davi frequentou esses vales desde adolescente como pastor. E há alguns vales que podem ter inspirado a expressão. E pesquisadores e arqueólogos apontam alguns lugares prováveis. Desfiladeiro de Uat-Get, o que eu mostrei para vocês, entre Jerusalém e Jericó. Um caminho muito perigoso, cheio de curvas e buracos. Bandidos se escondiam ali. Por isso Jesus usa essa estrada na parábola do samaritano. E na região de Engedi, lugar onde Davi fugia de Saul, onde havia cavernas profundas, clima seco, penhascos sombrios, e o Salmo 57 foi escrito ali. No vale de Elá, onde Davi enfrentou Golias, embora mais aberto, cercado por colinas ameaçadoras. E por que Davi escolhe esse cenário? Porque todo mundo da época sabia, se o pastor errasse o caminho, nesses vales, o rebanho morria. O vale não era o lugar da maior vulnerabilidade. Só sobrevive quem segue o pastor bem de perto. E essa geografia se tornou uma linguagem espiritual. A vida com Deus é travessia. Existem trechos escuros, mas o pastor é especialista em fazer o rebanho passar. Ele passa com o rebanho. E um detalhe lindo, esses vales muitas vezes levavam para águas tranquilas e pastos mais verdejantes. Ou seja, a parte mais escura do caminho é justamente ali que costuma estar a bênção de Deus. Isso revela o coração da metáfora. Deus não evitou o vale, ele escolheu caminhar junto dele com você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem, do pastor com as ovelhas. Eu achei essa imagem linda aqui. Ele está nos conduzindo a lugares verdejantes, a lugares maravilhosos, tá? E nós temos aí o pastor e com uma ovelhinha, ok? Que Deus possa ajudar a todos de uma forma muito especial, e o Senhor está conosco em todos os momentos cruéis da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe.